Olá, amados, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre o dízimo. É uma questão intrigante, polêmica, é um ponto que gera muita discussão e debate no meio evangélico e, de certa forma, tem algumas razões, tem certos motivos, certo? Vou fazer algumas breves observações antes de iniciarmos o assunto deste vídeo. Primeiro, eu não vou ter condições de falar sobre tudo neste vídeo. Por dois motivos. O primeiro é para o vídeo não ficar muito longo, para não ficar muito extenso. Okay? Por quê? Porque quanto mais longo é o vídeo, de certa forma ou não, indireta ou não, acaba se tornando maçante, cansativo. Esse não é o objetivo. Eu gostaria muito que você desse atenção nos vídeos sobre esta série, porque nós vamos abordar uma questão importantíssima e talvez aquela dúvida que você tem sobre este assunto possa ser sanada aqui através destes comentários, ok? Destas exposições. Então, o primeiro motivo é para não ficar muito extenso os vídeos, e o segundo é porque tem muitos assuntos relacionados, tem muitos versículos, referências ligadas a este tema. Então, eu não terei como falar, por exemplo, o dízimo antes da lei, o dízimo na lei, o dízimo na graça, a contribuição, falar sobre o contexto da igreja atual. Então, não vou ter condições de falar sobre tudo isso neste vídeo somente. Eu vejo muitos inscritos e muitos donos de canais aqui no YouTube discutindo, batendo boca, brigando, xingando, mordendo uns aos outros, e caso apareça algum comentário ofensivo, como eu já vi aparecendo sobre um determinado assunto que simplesmente não vai de acordo com o que a opinião daquela pessoa expressa ou que ela defende, então ela ataca ofensivamente a posição apresentada. Então, assim, eu não vou responder a estes comentários. Eu sei, você tem seu direito de expressão, você tem a sua opinião, mas eu não vou perder um tempo que para mim é precioso para estar discutindo. Primeiro, porque isso não convém aos santos, e segundo, porque isso não edifica em nada, e terceiro, Deus não é glorificado através dessas coisas. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o contexto da igreja atual no que diz respeito ao dízimo. Vou falar um pouco sobre os ministros atuais. Atualmente nós temos 4 tipos de ministros. O primeiro tipo de ministro são os omissos. Existem ministros que são omissos, por quê? Porque eles conhecem a verdade, mas eles não falam a verdade por omissão, porque tem receio de perder, não sei, recursos, benefícios, status, alguma posição. Então eles omitem a verdade por medo de perder algo. Nós temos o segundo tipo de ministro, que também conhece a verdade. Ele tem um conhecimento do certo e do errado acerca daquilo que as escrituras dizem, porém ele nega. O primeiro tipo ele omite, esse ele nega, ele negligencia, ele esconde de propósito. Por quê? Porque a sua posição é maldosa, ele age de má fé para com os fiéis, porque a intenção dele é que, escondendo, negando a verdade, ele terá um controle daquele povo, da membresia da sua denominação, da denominação que ele lidera. Então esse segundo tipo ele é muito perigoso e ele está espalhado aos montões, Brasil e mundo afora, em igrejas. O terceiro tipo é um grupo maior ainda, é um grupo de líderes, presbíteros, pastores, que são ignorantes acerca do conhecimento, acerca da verdade. Por quê? Porque é uma massa que não conhece o que está escrito e simplesmente copia, dá Ctrl+C e Ctrl+V nas mensagens, nas pregações, nos artigos da internet. Se aparece um com uma ideia melhor do que aquela que ele defendia anteriormente, ele já adota essa. Então ele é levado para lá e para cá por ventos de doutrinas. Não tem uma posição estabilizada acerca da fé cristã, do conhecimento bíblico. Então ele vai pregar por pregar, ele vai empurrando com a barriga os membros da sua igreja, porque ele não tem um conhecimento. Gente, eu já vi
Já vi muitos pregadores que não têm um conhecimento bíblico adequado e estão à frente ensinando as pessoas. Isso é muito perigoso. Então nós temos, olha, os omissos, os negacionistas da verdade, olha, omissos da verdade, negacionistas da verdade, os ignorantes acerca da verdade, e nós temos aqueles que falam a verdade. Isso mesmo. Esse grupo aqui, ele é a minoria. Sabe por quê? Porque não importa se ele vai ganhar ou vai perder inscritos no canal. Ele não importa se ele vai ter muitos membros ou poucos membros dentro da sua igreja, desde que aqueles membros sejam fiéis e temerosos a Deus, obedientes à palavra da verdade. São membros disciplinados que obedecem à verdade bíblica. São membros fortes e maduros na fé, saudáveis espiritualmente, e aqueles que seguem esse tipo de ministro que fala a verdade, eles têm uma grande possibilidade de não cair e ser levado por ventos de doutrinas. Esse é o cenário dos pastores e líderes evangélicos atuais. Todos eles têm uma forma de apresentar as escrituras. O primeiro, como nós já vimos, ele vai apresentar acerca do dízimo, não somente sobre o dízimo, mas outros assuntos bíblicos também. Mas ele vai apresentar de uma maneira que os membros não venham ficar muito ofendidos, porque senão ele vai perder algo, ele vai omitir então a verdade. O segundo tipo, ele vai falar de uma maneira escondendo a verdade, porque ele ainda quer ter domínio sobre aquelas pessoas. O terceiro tipo, ele vai falar o que vier na mente dele. Ele vai falar sobre as ideias, as teorias, ele vai falar sobre muitas especulações, deduções, e vai usar textos bíblicos fora do seu contexto, inventar versículos bíblicos, distorcer, simplesmente para entregar algo para aquelas pessoas. Nós temos esse quarto tipo, que ele diz o seguinte: olha, está vendo isso aqui que está escrito? É isso que está escrito. Então é isso que o Deus Criador exige. Toma. Independente se o ouvinte irá aceitar ou não, ficar ofendido ou não. Observando isso, os 4 tipos de ministros, nós também temos 4 tipos de ouvintes, mas isso é um tema para outro vídeo, certo? Eu vou falar agora para você sobre o contexto atual sobre o dízimo. O contexto básico, a cesta básica do dízimo, que a maioria das pessoas foram ensinadas e ainda são atualmente, se você entregar o dízimo, o Senhor Deus vai abrir as comportas do céu e vai te abençoar de uma maneira surpreendente, e você terá prosperidade na sua vida. Agora, se você não entregar o dízimo, que é 10% da sua renda, segundo nós somos ensinados, você estará roubando a Deus, e o próprio Senhor te amaldiçoará, enviando um agente demoníaco, um agente devorador que irá consumir sua prosperidade, consumir seus bens, porque você está roubando a Deus. Então esse é o contexto, a bagagem simples, a cesta básica do dízimo. Entretanto, nós devemos observar também um contexto da igreja atual sobre o dízimo, o contexto da igreja atual sobre o que nós estamos vendo acontecendo em geral, em um contexto geral da igreja. Primeiro, nós vemos que, embora haja muitas pessoas dizimando para viver uma vida próspera, a maioria das pessoas que dizimam 10% da sua renda, preste atenção, não estou dizendo para você dizimar ou não dizimar, eu não estou falando nada disso. Bem à frente dos comentários dos vídeos, eu vou falar para você a questão da contribuição, o que você pode fazer para se sentir melhor contribuindo, sem maneira pressionada, obrigatória, certo? Mas eu não estou dizendo, eu não quero que você entenda em nenhum momento, porque eu não estou dizendo que você deve ou não dizimar. Okay? Estou falando da situação atual, do contexto geral da igreja no que diz respeito ao dízimo. Então nós estamos vivendo em um tempo que a maioria esmagadora das pessoas que dizimam para devolver os 10% da sua renda a Deus, para ter uma bênção de Deus na questão da vida financeira, também profissional, enfim, prosperidade em diversos aspectos da vida em geral, a maioria dessas pessoas, infelizmente, são pessoas que estão abaixo dos resultados ditos, apresentados
Ou seja, são pessoas que ainda vivem em necessidades, são pessoas que estão ainda em uma margem de desemprego, são pessoas que, infelizmente, elas não alcançaram esse sonho de prosperidade que é pregado. Ao passo que os ministros, a maioria geralmente dessa segunda classe, que escondem a verdade, que negam a verdade, eles vivem em uma posição muito boa. Seria uma mentira nós negarmos isso. Seria também, nós estaríamos na mesma posição que eles, negando a verdade. Se nós negarmos que isso não existe, estaremos também fazendo parte desse complô. Então o que nós estamos vendo são ministros que, quantas vezes nós já vimos passando na TV, artigos e blogs, vídeos na internet, pastores envolvidos com lavagem e desvio de dinheiro, fora outros escândalos, adultério, formação de quadrilha, ou as ofertas de sacrifícios, envelopes entregados aos montões, oferta para o som, oferta para a casa, oferta do aluguel, oferta do novo templo. Então pastores que ostentam bens, pastores com fazendas, com helicóptero, com jatinho, com mansões, com bilhões, milhões e bilhões nas suas contas bancárias, pastores construindo impérios, Brasil e mundo afora. Isso acaba machucando, decepcionando e frustrando o membro, aquela pessoa que está vendo que a prosperidade que ele está buscando, sendo fiel ao dízimo, essa prosperidade não está vindo para ele, mas está indo para outra pessoa. Então vale muito a pena a gente estudar sobre isso. Esse primeiro vídeo foi apenas uma apresentação do contexto geral. Não falei nada absolutamente sobre referências bíblicas. O texto áureo vai ser Malaquias 3:10, mas não falei nada ainda sobre essas chaves bíblicas. Por quê? Porque eu precisava apresentar para vocês essa visão geral do que está acontecendo. Existe aquelas pessoas que se decepcionam ao ponto de ficar desigrejadas. Nós vamos falar sobre isso ainda. É um assunto muito importante e interessante. Por essa razão, eu venho te convidar, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, porque caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, estes vídeos poderão te ajudar de uma maneira muito edificante. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Não se esqueça de deixar o joinha se você gostar deste vídeo e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe, graça e paz.